Você acredita em alienígenas? Apesar de hoje ser algo menos comum do que nos anos 90, anos atrás muitas pessoas disseram ter visto aliens, OVNIs e alguns até dizem ter sido raptadas por aliens. Nessas histórias, a Terra seria invadida por alienígenas, pessoas foram abduzidas e fizeram sexo, experimentos científicos com seres de outro mundo. Isso tem bastante cheiro de mentira, né? Entenda nesse vídeo por que você deveria desconsiderar essas histórias. Eles estão entre nós? Muitas pessoas acreditam que sim, mas pense bem. Por que seres capazes de atravessar o universo em naves a velocidades altíssimas, dotados de conhecimentos em tecnologia, engenharia e física em estados super avançados, precisariam de nós, atrasados seres humanos, para poder estudar biologia ou para fazer algum experimento científico X ou Y? Se eles podem atravessar distâncias colossais, por que eles não apagam as nossas memórias depois do rapto e essas histórias somem das nossas cabeças? Isso seria difícil para eles? Há quem diga ainda que somos descendentes de aliens, mas como nós, humanos, seríamos descendentes de alienígenas se compartilhamos grande maioria dos nossos genes com os chimpanzés e outros mamíferos? A ideia aqui é a seguinte: não considerar nenhuma afirmação sem ter provas suficientes para a comprovação. Como diria Carl Sagan, afirmações extraordinárias precisam de provas extraordinárias. Discos voadores, seres cinzentos ou esverdeados com olhos gigantes e encéfalo grande, muitos dos relatos dizem as mesmas características físicas, mas por pessoas diferentes e até em diferentes países, dando aspecto de que essas pessoas seriam induzidas pela indústria fonográfica, por exemplo, a fazerem essas descrições. No século passado, por exemplo, filmes e mais filmes sobre assuntos ficaram famosos, mostrando características que se assemelham e muito aos supostos raptos relatados. Agora eu vou contar uma história bastante curiosa para mostrar como isso aconteceu. Na década de 80, estranhas marcações começaram a aparecer no interior da Inglaterra, com formas circulares e figuras geométricas complexas em plantações de trigo e cevada, por exemplo. Atribuíram quase que imediatamente a ação de alienígenas e que os círculos daquela dimensão e perfeição seriam obra de um ser mais inteligente. Alguns diziam que aquela seria uma forma de alertar os humanos ou se comunicar com eles. Em pouco tempo, pesquisadores com aparelhos para detectar radiação foram ao local e inúmeras revistas publicaram sobre as supostas marcações nos campos da Inglaterra. Tudo mudou quando, anos depois, em 1991, dois sujeitos, Doug e Dave, revelaram que eram eles os autores das marcações. A ideia veio depois deles tomarem cerveja num pub. Sim, eles estavam no bar e tiveram essa ideia. Eles demonstraram como faziam isso, essas marcações em TV aberta, e provaram que não havia nada de alienígena e complexo nessas marcações. Tudo isso mostra que os seres humanos são facilmente induzidos a pensar de certa forma, são extremamente manipuláveis e muitas vezes sem nenhum senso crítico. Pessoas, revistas e canais no YouTube de pseudociência ganham muita grana em cima de desinformação, atacando uma dúvida genuína que temos e um desejo quase universal de sabermos se existe ou não vida fora da Terra. Não é preciso ter doutorado, mestrado para saber a importância do ceticismo, de duvidar e de acreditar somente nas coisas que têm provas. De fato, pode existir vida extraterrestre, talvez não tão complexa, ou quem sabe tão ou mais inteligente do que nós, mas de fato ainda não encontramos as provas necessárias de que aliens existem e nos visitam. Não devemos ter tanta fé neles. Não precisamos acreditar cegamente que os aliens estão em nosso meio, ou que há uma conspiração dos governantes sobre a existência dele ou de encobrir essa existência. Desse modo, é possível que exista vida inteligente no universo, haja vista sua imensidão, seu número de estrelas e de planetas com condições para o surgimento da vida. Mas até então não temos provas concretas disso e nos resta apenas especulações. Bom galera, as ideias desse vídeo vieram do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele confronta muito da pseudociência da década de 80 e 90, mas é um livro extremamente atual. Também recomendo os vídeos do Space Today, chamado Por que Deveríamos Parar de Procurar Extraterrestre. Traz grande informação sobre o assunto, falando que mesmo que exista vida inteligente extraterrestre, talvez nunca entramos em contato com ela devido à imensidão do nosso universo. No mais é isso e até a próxima.